Olá, olá, saudações, Jennifer. Vamos ver então agora como é que está, né? Segundo o seu recado lá no e-mail. Bom, como de costume, primeiramente eu vou fazer a limpeza da estrutura para retirar qualquer diferença de versões que a gente esteja utilizando. E é muito importante quando você fizer essa limpeza que tenha o backup dele ou já salve com outro nome aqui para fazer a respectiva avaliação. O que ficou lá naquele nosso vídeo aonde perdeu o áudio, Platibanda não tem o M, e eu vou fazer aqui a nossa respectiva análise estrutural e a determinação de flechas no pórtico e dos elementos. Lembrando que enquanto você está modelando, a primeira coisa que você faz é a análise estática linear. Depois você vai trabalhar com a determinação das flechas, porque é o estado limite de serviço. E por último, o dimensionamento dos elementos, que vão levando em consideração já alguns efeitos que se levam em consideração. Então vou botar aqui para rodar. A sua estrutura não é tão grande assim. Aí ela vai ser feita rapidamente. Lembrando que a primeira avaliação que eu fiz levou em consideração a sua concepção, então a mudança na concepção ela é muito importante, principalmente quando a gente tira proveito de pórticos, alinhamentos. Isso facilita muito na parte do cálculo estrutural de um programa em software estrutural. Tá? Então já terminamos aqui. Nos resultados nós temos, apesar de não influenciar para pavimentos de até 4, para edificações de até 4 pavimentos, o gama Z, mas o mais importante para a gente é isso daqui, é os deslocamentos horizontais. Deslocamentos horizontais aqui. Deixa ele abrir. Global e por pavimento. Esse então é a maior preocupação que a gente deve ter, porque esse é um indicador que provavelmente você pode ter algum problema num pavimento, às vezes quando você tem um pé direito duplo. Então a gente verifica aqui que os deslocamentos frequentes, todos eles abaixo do limite, tá? Que é o do ponto 60. E também aqui nos pavimentos, ó, nós temos aqui algumas combinações que estão abaixo do limite. Então aqui não precisa se preocupar. Tá? Novamente, tá? Como você pode ver aí pelo relatório, eu tive que gravar o vídeo de novo e eu estou encaminhando ele hoje para você, mas de qualquer maneira ele vai ser, eu acredito que seja útil, tá? Para você dar uma olhada, nem que seja hoje à noite. Vamos começar lá pelo seu último pavimento, já que a platibanda nós só temos as vigas aqui. Temos as lajes. Provavelmente deve estar tudo ok. Tá? A gente vê aqui a questão das flechas. Provavelmente no estado limite último ele também esteja tranquilo. Tá? Isso daqui que eu vou até mostrar vai ser uma opção que você deve escolher, tá? Na hora de determinar as suas saídas de projeto. Então aqui ele está mostrando as armações em separado. Quando o desenho é muito espaçoso e você não quer perder muito desenho ou muita informação, eu costumo fazer isso daqui. Lá em detalhamento, eu vou lá em lajes e eu não faço a separação das pranchas. Olha só o que acontece quando eu for atualizar isso de novo. Vamos lá fazer isso. Tá vendo? Agora ele já veio aqui. O máximo que talvez você tenha que mexer seria no texto, caso ele atrapalhasse as armações aqui. E logicamente você já tem aqui a armação de aço. Se você for conferir, vai ser igual as duas soltas. Tá? Questão das vigas aqui. Tá? Acredito já pelo dimensionamento nenhuma tenha dado problema. Isso a gente pode verificar nas armações, certo? E no caso também das flechas, caso tenha um aviso. Então é muito importante sempre ver se ela foi dimensionada
e posteriormente se ela tem algum problema no serviço, tanto na excitabilidade sensorial, quanto os efeitos após o serviço, e inclusive em efeitos não estruturais, no caso da parede, que ele leva em consideração as respectivas rotações. Tá? Isso, no caso, não costuma se aplicar muito nas versões anteriores, mas é importante verificar a questão das flechas, que isso daqui vale para todas as versões desde a V6. Então ele sempre vai calcular as flechas aqui, e caso você tenha uma desconformidade, você aplica a contraflecha, que é um processo construtivo. Então no nosso último pavimento aqui, nada ocorreu. Eu já passo aqui para a cobertura, então você já pôde notar que na minha versão do Eberic eu já consigo migrar entre planilhas, né? Tá? De resultados, então já estou aqui embaixo e eu não estou vendo nenhum problema nas suas vigas aqui, tá? Estão todas dimensionadas e eu também não estou vendo nenhum problema nas lajes, mas como eu estava vendo anteriormente, deixa eu ver se você manteve. As seções que estão aqui são do tipo pré-moldada e são duas coisas diferentes, pré-moldada e treliçada. Tá? A pré-moldada é aquela que é feita totalmente fora da construção e você coloca apenas o enchimento. Já a treliçada, ela vem com uma pré-laje, que a gente chama de sapata, vem a treliça e você, além de colocar o enchimento, vai ser concretado essa treliça e a capa. Aqui em Brasília eu não me recordo de ter pré-moldada tão fácil assim. Então, na verdade, você está trabalhando com treliçada. De qualquer maneira, na pré-moldada, vamos olhar aqui. Ó. Todas elas aqui estão apresentando alguns probleminhas aqui. Lembrando que o nosso limite é L sobre 250. Então, o mais importante aqui é a gente verificar algumas coisas. Por exemplo, essa laje L7 que está em balanço aqui, com 3,75 centímetros, ela vai cair, tá? Principalmente porque você tem aqui, ó, L sobre 29, então ela está 10 vezes menos do que precisava, tá? Então vamos lá, olha só. A primeira coisa é só fazer uma verificação aqui de quanto que eu tenho para cá. Então eu tenho 1 metro. Vamos fazer uma continha de padaria aqui. 100 centímetros dividido por 250, ó, no máximo eu teria que descer 0,4. E quanto que eu posso dar de contraflecha? É o meu 1 metro dividido por 350. É uma ideia, tá? É um parâmetro, é no máximo 0,3, tá? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou ter que mudar essa concepção e já vou aproveitar aqui. De qualquer maneira, vamos ver as diferenças que a gente pode ter quando faz essa mudança de laje, essa mudança na minha concepção. Tá? Eu estou fazendo aqui de uma maneira mais rápida, mas é uma maneira da gente comparar aqui. Então, vamos fechar. Eu vou transformar todas aqui em treliçadas 1D. Treliçado 1D, treliçado 1D, treliçada 1D. Temos que mudar obrigatoriamente o EPS, já que nós vamos manter os 12 centímetros de altura. 12, 12, 12, 12, 12, e não podemos esquecer também as treliças. Então as treliças elas também vão acompanhar com 12, 12, 12, 12. As diferenças das TRs que tem aqui, aquele númerozinho 5 e 6 aqui, são aqueles ferros que tem lá embaixo. Isso daí você acaba vendo no catálogo se você tiver curiosidade depois. Logicamente, na hora que eu rodar aqui, ele vai dar um errinho, porque ainda não está toda a concepção aqui. Então é importante a gente fechar e rodar tudo de novo.
Mas só voltar lá no que eu estava comentando com você, é isso daqui. Então eu retorno, vou lá, ó, em armações treliçadas, aquele meu TR12 aqui, ele tá dizendo, aquele finalzinho 5 aqui, ó, tá relacionado a esse 5 aqui da armadura inferior. Então esses dois ferros aqui de baixo que vem na treliça são de 5 milímetros. A sinusoide, que são essas diagonais aqui que vão acompanhar, é de 4.2 e a superior lá é de 6.0. Essas são as que encontram no mercado, que você vai comprar na Gerdau, na ArcelorMittal e talvez na Açominas se tiver disponível. Mas você pode fazer essa composição assim como você entender. Tá? De qualquer maneira, se a gente for lá para 12.646, você vai verificar que a diferença está aqui embaixo, ó, que o inferior foi 6. Tá? Então aqui não mexi em nada, vou rodar de novo a sua estrutura. Vamos aguardar voltar lá para o seu pavimento. E terminamos. Voltando então lá para a cobertura, olha só a primeira diferença que a gente tem aqui. Bom, a primeira coisa é que ele acabou colocando uma nervura aqui intermediária, tá? Essa nervura intermediária é para tentar aumentar a rigidez da sua estrutura. Vamos colocar aqui na forma para visualizar, ó, ele colocou essa nervura aqui, tá? Então essa nervura é um maciço, tá? Que não tem uma treliça, é como se fosse uma viguinha embutida nessa laje. E vamos ver o que ele me deu de resultado aqui novamente. Bom, aparentemente suas lajes todas passaram. Tá? Temos aqui que cada armadura de treliça vai ter um elemento adicional aqui. Então, em cima da sapatinha você vai colocar um ferro de 5, nesse daqui 2 ferros de 8. Tá? E aqui você tem, no caso, ó, na L3, naquela nervura, tá, que está no outro sentido, ó, você vai ter 2 ferros de 8. Tá? Então isso daqui é muito importante, tá? Não esquecer essas respectivas armaduras aqui. Como que isso acaba sendo representado? Na hora que a gente clicar aqui, tá? A gente vai verificar que ele vai mostrar aqui a armadura, tá? E nós temos aqui a questão novamente que eu esqueci de mostrar, as flechas lá da armadura. Tá? Vamos fechar aqui, vamos voltar lá na questão das flechas e a gente vai ver que algumas coisas ficaram piores do que na anterior. Tá? Vamos abrir lá o que eu tinha gravado aqui, ó. Então o que a gente tem aqui, ó? A partir do momento que eu mudei para treliça, para treliça, ao invés da pré-moldada, olha só, na laje L1 nós tivemos aqui a queda dela para cima da viga. Isso daqui é um indicador importante que a gente tem que mexer. Depois nós temos a L3 que aumentou bastante. Notem que a L4 e a L6 também estão jogando para a viga, ó. E nós temos aqui uma parte aqui da outra laje, da L5, que está jogando também para essa viga. Então, isso daqui são alguns indicadores que as vigas estão influenciando nos resultados da laje. Tá? Então, vamos lá e olha só o que vai acontecer. Opa! Eu tenho que manter ele aqui para a gente comparar sempre. Deixa eu fechar aqui. Tá? A questão lá das flechas, ó, não mudou considerável, né? Porque deu um aumentado. E aí o que vai acontecer? Bom, a primeira coisa que vai acontecer é que eu tenho que mudar essa questão da laje maciça aqui. Isso daqui é muito importante. A minha laje maciça, conforme a sua concepção, ela se apoia na V5,
se apoia na V7 e se apoia na V4, ou seja, ela não tem momento negativo aqui, tá? Então esse momento positivo é grande. Vamos dar uma limpeza aqui nesse nó, né? Elementos, vigas, eliminar nós, porque não saiu. O comando não saiu aqui, tá? Então, retornando lá, né, para a nossa cobertura, o que você deve fazer? Bom, isso daqui é um comando que apareceu a partir da V8, tá? Essa laje, ela tem que ser engastada em viga, porque se eu tivesse lajes maciças aqui, eu poderia dar continuidade para ela, mas não é o caso. Eu só teria continuidade nessa parte, mas nessa eu não tenho, tá? E aí o que acontece? Eu tenho que fazer a vinculação da minha laje com as minhas vigas. Selecionados, tá? Então eu mudei aqui o meu esquema de vinculação dessa laje, tá? E as outras coisas que eu tenho que observar é que a V6 e a V2 apresentaram para mim uma diminuição, né, de rigidez, tá? E aqui eu não consigo visualizar porque ela passou, mas aqui está mostrando como que é o carregamento de cada treliça que chega nela. E ele vai me mostrar aqui a questão das flechas. Ó. Eu tenho uma flecha alta aqui. Então isso daqui já é um comprometimento dessa minha estrutura. Vamos ver como é que estão as flechas aqui, ó, na viga. Ó. Eu estou com a flecha na viga aqui da V2 e da V6. Exatamente as vigas que estão me mostrando a questão das lajes apresentando problema. Então, olha só, primeiro eu vou ter que resolver aqui a questão das vigas para depois a questão das lajes. Outra coisa que é importante é o seguinte, quando eu rodei e apareceu essas flechas aqui, tá? Elas já são os limites, tá? Essas flechas totais aqui, elas já estão fora dos parâmetros e são esses avisos que vão fazer. Então, elas foram dimensionadas, você está vendo aqui. Só que ela não passa na flecha. Então, como que você resolve flecha? Bom, a gente tem vários parâmetros que podem ter tanto a questão da contraflecha, que nessa minha versão aqui ela permite que coloque a contraflecha já no cálculo, mas a gente pode mexer na questão da altura, tá? Na questão da inércia dessa minha estrutura. Então, olha só, a minha seção aqui está com 20 por 35. Caso não tenha nenhuma restrição, que eu me lembro que aqui é o vão da cozinha, onde tem a escada, ela pode ficar um pouquinho maior. Então, uma viga com 40 ou 45 centímetros, se ela não for causar nenhum problema, tá? Ela não vai prejudicar, tá? E 5 centímetros melhora bastante a inércia, tá? Vou colocar ela aqui só de 45, tá? Porque eu sei que ela vai me apresentar uma melhora. Lembrar, ó, que quando eu estou em ambiente interno, isso faz diferença porque o ambiente é que vai mudar aquele meu cobrimento. Então até a disposição das armaduras fica diferente por causa disso. Como ele está traçando para você a questão das armaduras, depois é outra coisa a verificar, tá? Então eu vou colocar aqui, vou lá na V6 também, vou colocar aquela interna, vou botar 45 centímetros e vou rodar de novo a sua estrutura, tá? Rodando agora de novo a sua estrutura, o que vai acontecer? Você vai ver que ele vai dar uma melhora, tá? Na questão das vigas, né? Que as vigas estavam puxando a laje, porque não tem razão da L1 me apresentar problema de flecha, a não ser que a viga 2 esteja descendo, e quando a viga 2 estabilizar, a laje 3
a laje 1 e a laje 4 também vai proporcionar essa melhora. Tá? Já tivemos aqui a análise realizada com sucesso. Vamos olhar a laje lá. Tá? De novo todas dimensionadas. E vamos olhar a flecha. Olha só o que aconteceu. Já me deu uma melhora. Vamos abrir aqui a sua primeira versão. Olha só. Vamos ver a diferença aqui, ó. De 2,71 estamos para 1,35. De 3,40 a gente ainda está com esse 4,31, mas a gente pode dar uma contraflecha aqui. 1,50, 1,69 para 1,50, na verdade tinha flecha aqui. E todos os dois aqui já estão diminuindo e esse daqui de 3,75 já foi para 1,95. Esse 1,95 a gente lembra que poderia dar uma contraflecha, mas ele ainda está muito alto. Tá? E como é que a gente acaba resolvendo isso daqui? Opa, mantém. Tá? Então aqui eu tenho esses problemas aqui de como que eu posso resolver, de como que ele vai funcionar. Tá? De novo, eu continuo com problema nessa viga aqui. Vamos visualizar a viga aqui. Vamos ver a flecha. A flecha da viga aqui resolveu. Entretanto, o que acontece? Isso daqui é muito importante. Tá vendo que teve aqui uma variação da rigidez, que é o E vezes I, então esses amarelinhos? Então eu não posso considerar esses resultados como válidos, eu teria que rodar de novo. Entretanto, ele está dando variação de rigidez em flechas que são poucos significativas para a gente. Mas o que acontece quando dá esse amarelinho? Eu tenho que vir aqui, ó, processar a estrutura e desabilitar esses dois e só rodar as flechas de novo. Quando eu rodo só as flechas de novo, ele vai fazer essa correção porque ele está analisando novamente os resultados que estão guardados. Tá vendo? Já terminou, vou voltar aqui para as flechas. Olha só o que aconteceu. Agora sim, ele rodou de todo mundo, mas não alterou o que está me dando problema, que é a minha viga 6. Então essa daqui, observe que nem colocando 45 centímetros, ela resolveu. Então ela está me proporcionando tanto um problema aqui, quanto um problema nessas lajes. Essa daqui eu já resolvi, então resolvendo a V6 eu vou resolver bastante laje aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar lá na sacada. Ó. Inclusive essa viga aqui agora não está passando, provavelmente porque eu coloquei ela vinculada com a laje. E ela estando vinculada com a laje, ela tem um problema de torção. E lembrando que torção se resolve com perímetro. Vamos colocar aqui os meus 45 centímetros. Tá? Ver se isso daqui vai resolver. Deixa eu ver se ela estava em toda a seção, manter a seção constante. E vou rodar de novo a minha estrutura. Rodando de novo a minha estrutura. Tudo de novo. E como ele já tem alguns dados, você vai ver que cada rodada ela é mais rápida. E essas rodadas mais rápidas vão me proporcionando aí essa melhora. Deixa eu ver o que está aberto aqui. Tá, era um aviso. Tá, aqui é importante que eu também já vi que esse pilar morre no andar de baixo, então ele não é significativo aqui, mas é importante você dar uma reparada nesses elementos. O que você fez aqui? Vamos eliminar vigas, eliminar nós, pronto. Vamos lá novamente, verificar a laje. Todas passaram. Vamos olhar flecha. Tá melhorando. Olha só o quanto que caiu quando eu resolvi a viga a torção. Vamos olhar. Olha só o quanto que alterou. De 3,75 foi para 0,9. Tá?
do 1,69 para 1,23 e aqui do 2 para 1,34. Agora temos que resolver aqui a questão dessa treliça aqui, tá? Então não, fechar. Tá, a questão aqui das flechas. Vamos ver como é que ficou as vigas. Tá? Essa daqui continua não passando. A gente vai até verificar aqui, ó, torção cisalhamento está maior do que 1. Tá? Deixa eu ver se tem aqui o quanto que ele está me apresentando de problema. Tá? Então essa questão aqui a gente infelizmente vai ter que aumentar um pouquinho mais o perímetro dela, mas já ajuda bastante. A viga aqui também já está muito boa. Tá? Se eu for aumentar a espessura da viga aqui, ela vai alterar esses pilares aqui, tá? Inclusive isso pode ser até uma questão de você justificar ao cliente que você está tirando proveito de lajes treliçadas, vai colocar uma maciça aqui, ou ela poderia ser treliçada aqui também. Você poderia botar um bordo aqui sem maiores problemas. Enfim, vamos continuar aqui e a gente já viu que começou a resolver aqui essa questão. A viga ainda não passou. Deixa eu aumentar ela mais um pouco. Ou no caso, só para mostrar aqui, deixa eu aumentar ela para 20. Deixa eu ver o quanto que ela passou. E vou... Não vai ficar legal isso não. Deixa eu tentar aumentar ela para 50 para ver se ela passa dessa forma ou se efetivamente eu vou ter que mexer na largura. E aí mexendo na largura você vai comprometer o P12, o P14, a entrada. Então tem várias coisas a observar aí. Mas de qualquer maneira, já vou adiantando, você melhorou a concepção, agora já está nessas partes de finalização, que é bastante importante, tá? E essas coisinhas que eu estou mostrando aqui é a parte de refinamento, que é o que a gente aborda na nossa fase final. Como que a gente lida com isso, e o importante era esse contato que a gente está tendo. Tá? Vamos olhar aqui de novo. Tá? Todas as lajes aqui já passavam. Nossa preocupação aqui é só com as flechas. Ó. Mexeu ali um pouquinho, já mexeu mais aqui. Tá? Essa viga aqui ainda não ficou legal, mas já dá uma melhorada. Tá? Talvez a gente tenha que mudar essa relação aqui dela. Vamos colocar aqui as vigas, né? Então as vigas, tá vendo? Agora passou. Vamos olhar a flecha. Tá? Nós temos variação de seção, mas como eu falei aqui não vai fazer muita diferença, mas todas elas passaram. Então como todas elas passaram, ó, lembrar que 1,47 daqui representa 1,47 na laje lá. Tá? Eles são proporcionais. Na verdade, se isso daqui desce, a laje lá de cima desce junto. Tá? Ele é condizente. Então, o que vai acontecer aqui? Ou eu resolvo mais a flecha daqui para melhorar lá em cima, ou ao aplicar a contraflecha, ele vai repercutir lá para cima. Tá? Nas outras vigas aqui não tem o que fazer. Tá? Eu só tenho aqui que resolver essa minha questão da laje 3. Então a laje 3 talvez possamos alterar aqui alguma informação, porque a gente pode observar que os momentos aqui são muito diferentes dos demais, em torno de duas vezes, tá? E se eu for tentar tirar proveito das vinculações aqui, eu vou explicar na aula lá que no treliçado é muito pouco para a gente utilizar engastamento, então você fez correto aqui em não considerá-los. Talvez considerar ele um pouquinho maior,
A próxima treliça já é a de 16, então talvez você nem encontre no mercado, não seria interessante. Ao invés de você utilizar então uma única treliça, você pode fazer o seguinte, tá? Aí vai ficar bastante ao seu critério, tá? Você pode utilizar. Cadê? Você pode utilizar duas treliças lado a lado. Vai gastar mais? Vai gastar mais, mas você vai manter ela com essa altura, tá? Como é que são as repetições? Ó, eu vou te mostrar. Vai sair uma do ladinho da outra. Na hora que a gente for botar aqui na armadura, tá vendo que ela ficou grossa? É como se fosse, na verdade é uma treliça do lado da outra. Então eu estou diminuindo em muito, eu estou aumentando bastante a inércia aqui. Vamos olhar lá na forma, ó. Deixa eu atualizar a forma. Tá? Quando a gente for olhar aqui, deveria aparecer as duas treliças, uma do ladinho da outra aqui, tá? E essa treliça aqui, ó, tá vendo? Uma treliça do lado da outra. Vamos fazer a nossa última análise aqui, tá? As minhas observações ficaram em relação ao tamanho das vigas, a vinculação dessa laje, a análise das flechas, tá? E eu acredito que agora seja só o refinamento e começar a elaboração e emissão de pranchas, tá? Novamente, realmente evoluiu bastante do último não é do primeiro lançamento para como estamos hoje. Consegue melhorar mais. Então, ok, vamos observar como é que ficou a laje agora. Tá, ela está apresentando aqui esse probleminha, deixa eu ver o porquê. Continua com 16. Ah, tá. Isso daqui eu tenho que dar uma mudada nela aqui. Ele deu CG da armadura muito alto. Detalhamento, dimensionamento, lajes. Vamos lá para o limite. A gente tem até 15%. Ele daria 2 mais 1. Tá, 5, 6.3. Bom, aqui eu vou só liberar e depois a gente comenta sobre isso daqui, que isso é importante. Deixa eu botar aqui os 20%. As nervuras posso colocar por espessura da laje. Botar ok, botar para rodar aqui novamente. E essas avaliações, elas são muito importantes porque ela vai te dar a segurança que você efetivamente está fazendo a verificação. Isso é por demais importante, é você entender o que está acontecendo. E todas essas mensagens de erro, é importante verificar, explorar o que significa todas elas. Tá? Não conseguindo resolver no programa, você tem outras alternativas, que é como eu vou finalizar o seu texto aqui. Tá? Então olha só o que aconteceu. Eu aumentei o CG, ó, ele me permitiu utilizar. Tá? O quanto que ele ofereceu da altura do CG é L3. Vamos olhar aqui no relatório das vigotas pré-moldadas aqui. Deixa ele me abrir. Tá? Então ele está me mostrando aqui qual foi as treliças que ele está utilizando, qual foi a armadura, tá? Então ele mostra aqui direitinho se vai precisar acrescentar ou não. No caso dos cálculos, da mesma forma, tá? Vamos deixar aqui o layout, orientação paisagem. Então a gente está falando lá na L3, ó.
A L3 eu estou procurando aqui. Tá, continuidade ele não calculou, mas eu estava procurando a posição da linha neutra para você ver o tamanho que ele, o quanto que ele avançou. Isso é importante depois fazer essa verificação. Então não está aqui. E nós temos o último cálculos. Ou só era no resultados. Relatório. Resultados. Então resultados ainda não tinha colocado. Então resultados da L3. Tá me dando a flecha. Engraçado. Bom, mas aí eu resolvi essa questão aqui, era só a posição da linha neutra que a gente estava buscando, tá? Nós temos ali, aqui ficam as mesmas coisas, né? Tá? Continuidade, região, o positivo, a minha carga que chega, vamos olhar as flechas. Olha só o que aconteceu, aquele 4 e pouco já caiu para 2,88. Então tem um monte de coisinha que você vai resolvendo aqui. Você vai refinando e vai vendo. Tudo isso daqui eu vou resolver agora com contraflecha. Tá? Lembrando que eu tenho 4 metros aqui, se eu não me engano 4,85. Olha só, 485 dividido por 250 me dá 1,94. Só que os mesmos 485 dividido por 350, que é o quanto que eu posso dar de contraflecha, dá 1,38, tá? Então 1,38 é o quanto eu posso dar de contraflecha, menos 1,38. 0,56. Opa! 485 dividido por 250 é o meu limite, 1,94 para 2,88. Então 1,94 é o meu limite, tá? E eu posso dar isso daqui, 1,38 menos 2,88 vai ficar com 1,49 se eu aplicar ele todo. 1,5, tá? 1,5. 1,5 é menor do que 1,94, então eu resolvi esse meu problema aqui, tá? Que era a minha maior flecha. E o resto vai passar tranquilamente. Aqui você vai resolver no desenho e no seu memorial de cálculo, você não esquece de colocar isso, tá? Fechado aqui, armaduras colocadas, lajes, vigas. Se eu for olhar lá no andar de baixo, se tiver alguma coisa semelhante, vai resolver com a mesma coisa, tá? Olha lá de novo, ó. Estamos com a pré-moldada, vai ter que mudar para treliçado 1D e fazer essas mesmas verificações. Antes de olhar, eu já vejo as flechas aqui da viga, ó. Então eu já sei que eu vou ter problema tanto nessas armações de laje quanto nessas duas aqui. Vamos conferir? Flechas. Olha só, tá vendo? Ó, problema aqui e problema nessas duas. A mesma coisa, tá? Então repete o mesmo passo da cobertura e para ver pilares, vamos observar aqui. Pelo que eu vi aqui, todos os seus pilares passaram sem maiores problemas. E para finalizar, que é aquele pente fino, não esqueça de ver os seus materiais, que é muito importante. Qual que é a resistência do concreto que você vai colocar? Olha só, eu posso falar que para a obra, dependendo da medida da padiola que você coloque, e tendo um bom profissional, você consegue chegar ao C30 fácil, tá? Então isso daqui é outra coisa para você observar. Bom, como eu falei antes, quando você fica na dúvida de como resolver aquela questão lá das treliças, existe um programinha, tá? Esse programinha é da Gerdau, se chama Trellisoft. Deixa eu ver se ele está até aqui.
tá? É o Trellisoft, ó. E ele trabalha, tá, com as treliças. Então, por exemplo, lá a sua treliça eu já tinha colocado aqui, a do Laércio. Ela tá com 4,28 na verdade de vão, e é essa configuração que aqui que eu boto. Por que que eu não coloquei ela engastada e engastada dessa maneira aqui, já que elas são 3 lajes, ó, cobertura, já que ela seria 3 lajes? Por que que eu não coloquei? Porque conforme você tem a questão dos engastamentos do negativo, no mínimo eu teria que ter 3 metros. E eu não tenho esses 3 metros aqui. Aqui eu tenho 1 metro e pouco e aqui eu tenho quase 3. Então, mesmo colocando o negativo aqui, ele não seria benéfico para L3. Então, você usa o pior caso, que é exatamente ele apoiado, tá? E aqui você pode setar blocos, sede EPS, qual que é a sua treliça, tá? Se você vai botar tela, tá? E quando você coloca para calcular, ele vai te dar a treliça e vai te dar aqui os valores de reforço que você coloca embaixo, que é exatamente o que o Eberic calcula quando ele te dá aqui esses acréscimos, ó. É a treliça e mais uma armadura complementar que ele coloca. Essa armadura complementar que ele coloca é só para você acrescentar junto com a sapata um pouquinho acima dela, tá? Que é o que vai aparecer lá na armação, tá? Então o Trellisoft aqui, a partir do momento que eu calculei, ó, ele já me fala qual que é a flecha, como é que funciona, o que é a nervura. Então ele é bem detalhado, mas é um programinha aí que ficou, vamos dizer, parado um pouquinho. Ele diz até qual que é a armadura que você pode acrescentar, tá? Essa armadura complementar, ó, é isso aqui, ó. Esse daqui é a sua sinusoide, a armadura superior é aquelas duas armaduras inferiores. Aonde que está isso lá no Eberic? Tá aqui, ó. Se você for lá na armação das treliçadas, tá aqui ela. O reforço que ele está falando são duas armaduras adicionais, 3 ou 4, a que necessitar aqui, tá? Que você vai ter que ou pedir para colocar quando for fazer isso daqui, ou você pode colocar aqui em cima. Geralmente o pessoal bota aqui em cima, porque esquecem de fazer esse pré-moldado dela aqui para ir na obra, tá? E ele já te diz o quanto que você vai dar aqui de contra flecha. Eu tinha colocado lá que era para a gente dar 1.39. Aqui ele está pedindo para dar 16 milímetros, que é 1.6. Tá? Então são coisas a se avaliarem quando tiver efetivamente calculando. Então eu fico por aqui. Você tendo qualquer dúvida, você manda de novo lá no WhatsApp. Tá? E desculpa novamente pela demora, que o meu áudio estava com problema, mas agora já está resolvido. Até mais e até amanhã.